Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos, neste momento, estar meditando na lição 12. Jesus, o homem perfeito. Vai ser no domingo, dia 22 de março de 2020. O texto áureo diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. A verdade prática diz o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, mas reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40 a 52, que trata da ida de Jesus e seus pais à festa da Páscoa em Jerusalém. E eles então esqueceram Jesus em Jerusalém. Depois de andarem o dia inteiro, deram a volta dele, então retornaram a Jerusalém e encontraram Jesus no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então Maria lhe disse, a sua mãe: Filho, por que fizestes assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E Jesus deu uma resposta enigmática. Ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. Mas Maria guardava todas essas coisas no seu coração. E no versículo 52, que é o texto áureo, vai mostrar a humanidade de Jesus, que ele crescia em sabedoria, que é o crescimento intelectual, e ele crescia em estatura, que é o crescimento físico, e em graça, que é o crescimento espiritual, em graça diante de Deus, e também diante dos homens, que é o crescimento social. No comentário da nossa lição a respeito de Jesus, o homem perfeito, nós vemos aqui na introdução que o comentarista nos deixa claro aqui que nós vamos estar estudando as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. E vamos ver também que não existe nenhum conflito entre essas duas naturezas que Jesus possui. E ele, sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ele é também capaz de salvar o pecador. Então, no tópico número 1, primeiro tópico aqui geral da escritura, aliás, do comentário, diz que Jesus, ele é o verdadeiro Deus. Então nós professamos e confessamos que o Senhor Jesus, ele é perfeitamente humano e também perfeitamente divino, 100% homem e 100% Deus. Então vamos enfocar primeiro aqui a sua eternidade com o Pai. Nós vemos na Bíblia que Jesus, ele é eterno. Muitas pessoas pensam
que Jesus passou a existir a partir do seu nascimento com Maria, né, sua mãe. Mas, na verdade, Jesus ele sempre existiu na eternidade com o Pai. Em Maria, ele se encarnou, né, no ventre de Maria. Ele foi concebido e nasceu através de Maria. Isso fala da sua encarnação e como ele assumiu a natureza humana. Então ele entrou na nossa história. Em João capítulo 1, versículo 3, diz isso, que Jesus, ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No número 2, subtópico número 2, diz que seus atributos, grandezas e perfeições. Então nós vamos ver que a Bíblia, ela ensina a respeito dos atributos, que significa aquilo que é próprio de um ser, a respeito das grandezas e das perfeições de Jesus. Então nós temos aí no comentário várias referências bíblicas que o aluno deverá ler em casa, mostrando que Jesus, ele é onipotente, tem todo o poder. Ele disse: todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é onisciente, conhece todas as coisas. O apóstolo Pedro, ele confessou isso a Jesus. Quando Jesus o interrogou: você me ama? Pedro disse: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. A sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos, conforme Mateus capítulo 28, versículo 18. Número 3, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Ele esvaziou-se do esplendor da sua glória divina, mas ele não deixou de ser Deus. Ele é o Deus encarnado, o Deus feito homem. Ele se fez como ser humano. Na verdade, como um teólogo disse, ele foi mais humano do que nós. Foi mais humano do que o ser humano. O texto que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11, é um texto muito importante para a nossa meditação. Vou ver se eu acho ele aqui para nós termos, porque ele é muito importante. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, versículo 11. Estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, observe essa expressão aí de Paulo, existindo na forma de Deus, não considerou
o ser igual a Deus. Grifa essa expressão. Considerou o ser igual a Deus. É algo que deveria ser retido a qualquer custo. 7. Pelo contrário, ele se esvaziou. O termo grego aqui para esvaziar é kenosis, que de onde vem a doutrina da kenosis, que é do autoesvaziamento de Cristo. Tem uma outra versão que diz que ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Então fala aqui da encarnação. Ele nasceu como ser humano e como servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. A encarnação ou a humanidade de Jesus. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos aqui neste texto que alguns teólogos, ou muitos teólogos, consideram como sendo um hino que a igreja primitiva cantava. Vai de Filipenses capítulo 2, 5 a 11. Então, nós podemos atestar, pelos versículos já mencionados, que o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Por outro lado, nós sabemos que Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele fazia os seus milagres como um homem cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Então nós temos aqui a síntese do primeiro tópico, que diz: as Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. O segundo tópico geral da lição fala sobre Jesus, o verdadeiro homem. Então nós afirmamos no primeiro ponto que Jesus é verdadeiro Deus e agora verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa. Por quê? Porque os judeus sabiam pelas Escrituras que o Messias em breve chegaria. Então nós vemos aí que ele vai falar no número 1 do segundo tópico, que Jesus estava no seio do Pai, que é uma repetição do tópico 1 que nós já lemos. Já vimos que é sua eternidade com o Pai. Jesus estava no seio do Pai. Então a referência que ele coloca aqui é muito importante. João capítulo 1, versículo 18, que vai falar sobre a encarnação de Jesus. Ele vai revelar ou escrever que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este foi quem o revelou. Ou seja, Jesus é a revelação exata do Pai. Ele é a interpretação, a revelação do Pai.
Então, aqui diz que Ele é o Verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dEle, e sem Jesus Cristo, nada do que existe, existiria. João capítulo 1, versículo 1 até o 3. Ele foi profetizado no Antigo Testamento. Então nós vemos que no Antigo Testamento existem, segundo alguns comentaristas, 48 profecias a respeito da pessoa e da obra de Jesus. Então ele veio para cumprir as profecias veterotestamentárias. A vinda do Senhor Jesus, ela é o cumprimento de profecias, sendo a primeira delas em Gênesis 3,15, onde está o proto-evangelho, quando Deus disse, o próprio Deus, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então Jesus, ele é o tema das Escrituras. Ele próprio disse: vocês examinam cuidadosamente as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Elas dão testemunho de mim. Mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. Então Jesus, ele é o cumprimento das profecias. E o Novo Testamento, ele começa, a primeira frase do Novo Testamento, Mateus 1, versículo 1, afirma que Jesus, ele é filho de Abraão e filho de Davi, segundo a carne. Terceiro, encarnado no Novo Testamento. Nós já falamos um pouco sobre isso, tendo como base o capítulo 1 do Evangelho de João. No versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou, que no grego é tabernaculou. Ele armou a sua tenda entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a sua humanidade não era ilusória, mas real. Porque no tempo do Novo Testamento havia pessoas que negavam a humanidade de Jesus, afirmando que ele não era um ser humano, que ele não tinha um corpo físico, mas que apenas ele tinha a aparência humana, mas não era essencialmente um ser humano. Isso era ensinado pelos docetistas, do verbo dokel, que significa aparência. Então Jesus, nós sabemos que ele não tinha apenas a aparência de homem, mas que ele era verdadeiro homem, tinha um corpo físico. Então ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, fadiga. Isso nós vemos nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Depois, no número 4, o subtópico 4 diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que viviam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, 4 e 5.
Então, nós vemos aqui que Jesus veio na plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo de Deus, no Kairos de Deus. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para receber o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Então, Deus preparou o próprio povo de Israel através das sinagogas espalhadas por toda parte, como lemos no livro de Atos dos Apóstolos, principalmente no ministério missionário de Paulo. Toda cidade ele encontrava uma sinagoga e ali ele pregava o Evangelho a partir das sinagogas judaicas espalhadas pelo mundo da sua época. Ele também preparou o povo grego, ou a Grécia, através do seu idioma, que era o grego. É bom lembrar que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, no grego comum, que é o koiné, e também através da filosofia, que é o amor à sabedoria, filéu mais sofia, e através também do povo romano. Roma abriu estradas por toda a parte do império, grandes estradas de excelente qualidade, e também por meio de suas leis. Então, Deus preparou tudo para o nascimento de Jesus, na plenitude, no cumprimento dos tempos. Número 5 fala sobre Israel, ou melhor, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Então, além de ser humano, Jesus também era judeu. Ele disse para a mulher samaritana: dos judeus vem a salvação. Então, Jesus, ele era descendente, segundo a carne, de Davi e de Abraão. Então, ele nasceu, cresceu e pensava como um judeu da Palestina do primeiro século. Falava aramaico, que era a língua que os judeus falavam naquela época. Então ele recebeu como homem educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens. E ele iniciou o seu ministério com 30 anos de idade. E o seu ministério durou cerca de 3 anos e meio. Muito bem, agora chegamos à terceira parte da nossa lição. A primeira parte, Jesus, o verdadeiro Deus. A segunda, Jesus, o verdadeiro homem. E a terceira, Jesus, o homem perfeito, que é também um pouco de repetição no segundo tópico, que ele era verdadeiro homem, e aqui acrescenta que ele era homem perfeito. Então, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, como eu já disse, ela era real, assim como nós. Então, em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Ele manteve as duas naturezas em perfeita harmonia. Ele não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e a sua sede na ocasião da tentação de Jesus no deserto, registrado em Mateus capítulo 4, versículo 4 em diante. Todo milagre
milagre que ele realizou foi em favor das pessoas que o procuravam. Então, ele nunca exibiu o seu poder. Todo o milagre que ele operou foi um milagre necessário, que fazia sentido para as pessoas. Então ele fazia e operava milagres em favor das pessoas. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote, conforme Isaías 53 e Hebreus capítulo 7. Jesus, o último Adão, ele é também chamado de o segundo Adão e o último Adão, pelo apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 12 a seguir, e também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, vai falar que Adão, o Adão lá do Éden, foi o primeiro homem, e o último Adão, ele é Jesus, e ele triunfou tanto no deserto, na tentação, como também no Calvário. Ele venceu tudo aquilo que nós perdemos por causa do primeiro Adão. Nós podemos ganhar em Jesus, o segundo Adão. Terceiro subtópico: a perfeição espiritual e moral de Jesus. Então nós vemos nesse tópico que Jesus, ele era ou é perfeito, tanto espiritualmente quanto moralmente. Então ele, como diz aqui o comentarista, ele foi dotado de uma natureza humana igual à nossa, mas jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. O pecado original é uma referência a Adão, que nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, é chamado pecado original. E o pecado experimental é o pecado praticado, que as pessoas, que o ser humano comete diariamente. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Hebreus 7:26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote. Aí vem as características dele: santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, ou mais exaltado do que os céus. Então, em tudo, Jesus, ele era perfeito no seu modo de falar e no modo de agir. Diz a Bíblia que nenhum dolo ou engano foi encontrado nos seus lábios, mas ele demonstrou a sua santidade, a sua perfeição em tudo quanto ele falou e fez. A Bíblia diz em Lucas 24 que ele era varão aprovado por Deus em palavras e obras diante de Deus e dos homens. Ele é o nosso excelso modelo. Então nós vemos em Efésios capítulo 4, versículo 13, que ele é o varão perfeito, a medida da estatura de varão perfeito, e ele é o nosso modelo, e nós estamos sendo transformados de glória em glória para sermos conforme a imagem de seu Filho, conforme Romanos capítulo 8, versículo 29. Então vamos aqui para a conclusão da lição.
olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, conforme está em Hebreus capítulo 12, versículo 2, fitando os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Autor porque ele é que gera a fé em nós, e consumador porque ele realiza a fé. Ele é a realização da nossa fé, e ele é como o pioneiro da fé. Então vemos aqui que homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo, ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos, nós almejamos e ansiamos o dia da sua vinda, quando do arrebatamento da igreja. Então nós estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe todos os alunos e alunas da escola dominical. Amém. Graça e paz, abençoados. Essa foi a nossa escola dominical para você que está em casa, com quarentena. Se você gostou, não esqueça de se inscrever e deixar o like, é muito importante para nós. Que Deus continue abençoando a vocês. Amém?